Confira o quadro de entrevista com o tema Visão Espírita da Adoção. Olá, é bom ter você novamente conosco em mais um programa A Vida em Foco, no nosso quadro de entrevistas ou bate-papo, porque a sociedade tem muitas perguntas e o Espiritismo tem as respostas profundas para a solução dos diversos enigmas da existência. Conosco, aqui hoje, a presença da nossa amiga, acima de tudo, Aristeia Moraes Hall, mãe de 4 filhos, 2 deles, filhos do coração. Filhos do coração. Aristeia, além de servidora pública federal, assessora do Tribunal Regional do Trabalho, é fundadora do MONACI, o Movimento Nacional das Crianças Inadotáveis. E andou mobilizando a sociedade curitibana e as autoridades do estado do Paraná. Nesses últimos dias, fez um evento, Aristeia, no dia 11 de outubro, na véspera do Dia das Crianças. Isso. É um prazer estar aqui, Márcio. E nós fizemos este evento como uma forma de refletirmos a respeito da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E disseram que você teve no seu, ou no Facebook, né, do MONACI, 60 mil acessos em 3 dias. Em 3 dias. Para assistirem a um vídeo. Isso. Muito bem. Que resume o evento. Eu gostaria de falar para você também que a Aristeia é espírita, expositora espírita, ela é divulgadora do espiritismo em diversas instituições, né, Aristeia? Isso. E nós vamos falar sobre o assunto adoção na visão espírita, que é o que importa aqui, né, levar para você que está nos assistindo. Então eu já gostaria de começar perguntando, Aristeia, qual a visão do espiritismo sobre a adoção? Você sabe, Márcio, que quando você estuda o Evangelho de Jesus, que é tão brilhantemente resumido por Kardec nos ensinos morais do Cristo, nós resumimos a visão espírita da adoção na lei de amor. Quando nós nos propomos a amar os nossos semelhantes integralmente, vendo naquela criatura também um filho de Deus, você consegue ver a adoção como uma coisa extremamente natural dentro da doutrina espírita. Foi essa convicção, e não é de agora, né, Alice? Você é espírita há quanto tempo? Nossa, acho que me tornei espírita aos 7 anos. Estou com quase 50, então tenho... E você atribui a essa convicção que você tem, né, nos ensinos do Cristo, o fato de você ter também adotado? Com certeza, eu acho que a nossa iniciativa, minha e do Alberto, de adotarmos, ela tem base no Espiritismo. Porque quando você lembra, por exemplo, nós temos grandes vultos na educação, mas entre eles Pestalozzi, que foi um dos grandes baluartes da Escola Nova, numa visão totalmente diferente da educação, vendo a criança como um ser em desenvolvimento, né? Então, você vê a importância dessa visão espírita de ver a criança como um ser reencarnante e ser o lar, o ambiente propício e adequado para o desenvolvimento da criança e do jovem. Então, essa é a visão que a gente tem. E o exemplo prático, você sabe muito bem, que Divaldo, né, é um exemplo de amor aos semelhantes, tendo adotado mais de 600 crianças. E a própria prece de gratidão, né, fala da mão que embala sem receio o corpo de um filho alheio. Então, é essa visão que nós trazemos da adoção. Isso, você fez menção a Divaldo. No nosso primeiro programa, fizemos uma homenagem a ele, mostrando exatamente a sua função de educador. Nós assistimos, muito bonita, belíssima. Isso, 600 filhos registrados em seu nome, né? É impressionante mesmo. E o incrível é que mesmo dentro do movimento espírita, às vezes, né, quando nós tivemos a iniciativa da adoção, porque nós queríamos inicialmente a adoção de 4 meninas portadoras de HIV, e como essas adoções não se consolidaram, nós adotamos os nossos filhos no Rio de Janeiro, o Matheus com 14 e a Daniele com 10. Você adotou um filho já com 14 anos de idade? Com 14 anos. E digo para você, Márcio, que é uma experiência maravilhosa, porque, inclusive, aquele medo, né, o medo que as pessoas têm de adotar, que a gente possui aquele medo, como se nos filhos biológicos nós tivéssemos controle do comportamento ético-moral da pessoa. Só por conta de uma questão genética. A gente Só já por conta fala de uma sobre questão ela genética, daqui a pouquinho, né? E você também adotou uma menina com 10 anos, né? Com 10 anos. Então, eu digo para você que é tranquilo, né? Tem desafios, como todo relacionamento humano, mas nada que não seja superado por essa visão que a doutrina espírita nos instrumentaliza, que é a visão da parentela espiritual. Fale mais sobre isso. A parentela espiritual, aquela parentela que não está vinculada
aos laços consanguíneos, que não são, na realidade, os duradouros. Porque a visão que o Espiritismo nos traz da vida, através da reencarnação, é que nós temos vinculações por várias existências. Eu nunca posso esquecer que quando eu comuniquei o Divaldo da adoção dos nossos filhos, ele disse, né, Aristéia, um gesto maravilhoso. Ele disse a concretização de uma era nova, porque quando nós nos dispomos a adotar, nós estamos influenciando positivamente a sociedade, tirando de abrigos que, ainda que sejam bons, Márcio, nunca vão atender, como diz Vinícius, Pedro de Camargo, na escola, na Seara do Mestre, na Escola do Mestre. Dois livros. Dois livros dele, de Vinícius, Pedro de Camargo. Ele nos diz o seguinte, que os abrigos, os asilos, eles atendem o aspecto material da vida da criança, mas nunca o moral. O moral, só o afeto, né? Só o investimento, e nós temos o exemplo desse investimento afetivo em Jesus, que ele há 2000 anos investe afetivamente nas nossas almas, para que nós possamos compreender esse sentido de servir ao outro e da caridade, quando nós falamos da caridade em ação, né? Que é, na realidade, o que é a caridade em ação? O amor. O amor na prática. E não apenas na falação dos textos bíblicos. Então, você recomenda que as pessoas realmente adotem? Olha, na realidade, nós estivemos participando em Minas Gerais de um congresso, Márcio, e na visão espírita a gente não só recomenda, né? A gente diz que nós deveríamos ser os primeiros a ter este gesto. Muito bem, Esther. Diante dessas considerações, né, que você fez sobre reencarnação, as vinculações, pelo que eu percebi, a questão genética, que é extremamente valorizada, né, ela perde a importância. Perde totalmente. A genética, se você pegar várias questões do livro dos Espíritos, e principalmente do Evangelho, quando ele fala também dessa parentela, você vai observar que nós não devemos ter nenhuma preocupação a respeito disso. Porque mesmo que você não tenha vinculações afetivas com esse espírito que vem para o seu lar, você está ampliando os seus laços de fraternidade. E a gente vê através das obras espíritas de Joana de Ângeles, de André Luiz, Filomena de Miranda, que todos esses espíritos nos falam dessa solidariedade que rege o universo. Então, quando você abre o seu coração a se dispor a atender às necessidades do semelhante de forma integral, né, Márcio? Porque o Espiritismo ele é pródigo em ações voltadas à vivência da caridade, né, principalmente da promoção social. Porque quando nós falamos em exclusão social, o Espiritismo ele tem atuado há muitos anos, desde a sua fundação, nas ações que promovem a criatura. A sociedade criticava os espíritas no início do século XX, né? Os espíritas criavam ligas de alfabetização, os espíritas abriram suas portas para acolher crianças por conta da Guerra do Contestado, crianças órfãs. Então já vem atuando silenciosamente nesses últimos 100 anos, pelo menos. A gente vai fazer um intervalo, Aristeia, e já volta, porque nosso tempo é curto, mas o assunto é muito bom. A gente já volta. Retornamos agora com a entrevista de hoje, com o tema Visão Espírita da Adoção. Estamos voltando, agradeço a você que ficou conosco. E Aristeia, estamos falando da adoção na visão espírita. Você mencionou o Evangelho, mencionou Jesus, e que exemplo nós poderíamos citar da preocupação com os órfãos que o Evangelho nos apresenta? Só queria fazer acrescer, Márcio, na minha resposta a respeito da genética, que a gente poderia discutir isso com um pouco mais de tempo, mas apenas remeto os nossos telespectadores à questão 203 e 207 do Livro dos Espíritos, que falam, né, que os pais transmitem apenas o aspecto genético, mas nunca moral dos seus filhos. É por isso que nós não deveríamos ter essa preocupação de acharmos que o nosso filho adotivo ele teria menos qualidade do que o filho nascido de forma biológica. Porque, na realidade, se você não transmite, né, nós sabemos muito bem que filho de peixe, peixinho, efetivamente não é. Ele vai ser, dependendo do investimento, como disse Kardec, que você dispensar a educação do seu filho, através da sua presença, né, e dos valores éticos, morais que a gente transmitir. Então a gente tem visto aí que quanto mais a gente aproveita esse período da infância, quando a gente tem uma ascendência, com certeza, e aí encontra o espírito responsivo também aos esforços educativos. Sim, as obras de André Luiz falam, né, da questão até 7 anos de idade, mas hoje eu vou dizer para você o seguinte, que nós sempre somos seres que estamos aprendendo. Como disse o professor Ney Lobo, né, a respeito da desencarnação de Goethe, no momento que ele estava desencarnando, era
hábito da época acender uma vela ao espírito que partia. E não tinha nenhuma vela. As pessoas que estavam em volta de Goethe não tinham vela, não tinham nada. Então a serviçal da casa correu ao fogão de lenha e conseguiu uma borra, um pedaço de carvão, e foi então. E Goethe, quando olhou aquilo, ele disse: morrendo e aprendendo. Ok. Quer dizer que nós sempre temos a oportunidade de aprender. Do exemplo do Evangelho. O exemplo do Evangelho. Você sabe que eu fiz uma releitura, até por indicação do Divaldo, né? Ele disse que a gente sempre deve ler obras que nos lembrem dos primeiros cristãos. E uma das obras basilares é Paulo e Estevão. É uma obra psicografada por Chico Xavier. por Chico Xavier. Inspirada pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel, escolhida a primeira obra, né, do século, né? Acho que entre as classificadas. E é uma obra maravilhosa porque fala da Casa do Caminho, né, próximo a Jerusalém, que os discípulos, quando sentiram a ausência do mestre, que a gente não tem nem condições de avaliar essa ausência, né, o vácuo que Jesus deixou no coração dos discípulos, eles encontraram Jesus se doando às pessoas do caminho. Então, eles começaram a ser conhecidos como os homens do caminho. E na Casa do Caminho existiam, então, as crianças órfãos. E é belíssimo o momento em que Pedro vai ser preso por Saulo, naquela perseguição que ele teve, que ele deu início, e os órfãos ficam ao redor de Pedro e dizem: meu pai, como nós ficaríamos aqui sem você? Né, que encontraram no coração daquele homem, porque a gente, quando fala em adoção, Márcio, hoje as adoções elas têm ocorrido até de pessoas solteiras, mas pessoas que são dispostas e que compreenderam, então, esse trabalho maravilhoso que nós podemos efetuar, sendo copartícipes na criação dessa nova era que nós tanto desejamos. Uma curiosidade só, antes de fazer mais uma pergunta sobre o Espiritismo, como sendo obra de educação e a responsabilidade que nós temos. Quantas crianças há hoje nessa situação? Olha, na realidade... Crianças para serem adotadas e crianças consideradas inadotáveis, né? É uma das bandeiras do Monaci. O movimento nasceu por essa nossa perplexidade, Márcio, na aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei modelar. Ela completou 21 anos de existência, mas infelizmente nós temos uma dificuldade muito grande de colocar em prática. Porque como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela tem por base o Evangelho de Jesus, nós sabemos muito bem disso, ela é inspirada no Evangelho de Jesus. A mesma coisa, as leis progressistas que nós estamos conseguindo implantar na Terra, ainda, vamos dizer, de forma teórica. Mas nós precisamos lutar como discípulos de Jesus, como religiosos, né, no sentido profundo da palavra, nesse sentimento de nos religarmos com Deus, que é realmente nós nos preocuparmos na prática com os excluídos. Porque quando nós estudamos, por exemplo, as obras de Joana de Ângeles, nós vamos compreendendo que Jesus optou por aquelas pessoas que ninguém queria dentro da sociedade. Os obsediados, os leprosos, os órfãos, as pessoas de uma vida... Todos os tipos de pessoas eram aceitas naquele coração compassivo, que vem nos ensinando que nós podemos, né, foi tão brilhantemente falado sobre a questão da depressão, e quando nós achamos um motivo de existir, esse motivo existencial transcendente, você não tem depressão, porque não dá tempo. É assim que você muita roupa, muita coisa para você fazer. Para se preocupar. Para se preocupar. Muito bem. Eu gostaria que você falasse, então, Aristeia, sobre o Monaci, o Movimento Nacional das Crianças Inadotáveis. Explore um pouco mais, fale um pouco mais para as pessoas poderem conhecer, acessar, compreender. Compreender, né? Compreender, Márcio, que o nosso trabalho é um trabalho voltado à vivência evangélica. O Monaci, ele nasceu desse desejo, dessa compreensão que nós retiramos da doutrina espírita, de nos preocuparmos com o nosso próximo, e de um exemplo que eu falei para o Divaldo isso pessoalmente, desse exemplo maravilhoso da vida do Divaldo, que não podemos esquecer, né, que ele começou a Mansão do Caminho há 60 e poucos anos, né? 61, né? 61 anos, e tendo adotado solteiro 600 crianças. Eu conheci, Aristeia, um dos primeiros filhos que ele adotou, se não foi o primeiro, o Edilton, que é médico, está lá até hoje contribuindo, coordena o grupo de juventude, né, e faz visitações ao bairro Pau da Lima, atendendo senhoras que foram abandonadas, negligenciadas. É um dos filhos dele. O outro que me recebeu no aeroporto, quando nós fomos visitar. Então, é inspirador. E isso te inspirou também, Aristeia? E isso me inspirou, com certeza. E você daí supera, Márcio, você supera medo, sabe? Não tem, Márcio, o que supere a satisfação, a alegria do teu filho vir te beijar na hora que ele vai se deitar.
e que nós podemos, Márcio, em casa, fazer com nossos filhos o Evangelho e passar a eles a visão que a doutrina espírita nos traz, de não olharmos para trás. Porque todos nós temos dificuldades a serem superadas. E não é porque ele nasceu daquela forma mais atribulada que ele é um ser que não esteja dentro da seara de Jesus e desse olhar compassivo que o Mestre acolhe a todas as pessoas. Então, o Monaci é um movimento nacional das crianças inadotáveis. Não é um movimento que visa qualquer perturbação social. Pelo contrário, é um movimento que visa, Márcio, que nós tenhamos uma participação mais efetiva dentro da sociedade. Discutindo, então, a aplicação efetiva da lei, né, de proteção à criança, e que a criança entre nos abrigos, mas não envelheça lá dentro. E você acha que tem conseguido isso? Eu acho que nós conseguimos muitas vitórias, várias portas estão se abrindo. Acho que nós temos que conscientizar, principalmente o movimento espírita, dessa possibilidade que nós temos de darmos o exemplo dentro da sociedade, como nós já demos em vários setores, com várias campanhas a favor da vida, mas a favor da vida, contra o aborto, contra a eutanásia, contra a pena de morte, mas também a favor daqueles que já nasceram. Você quer dar um endereço para o nosso telespectador? É www.monaci.com.br. Monaci.com.br. Fácil, É muito né? fácil. E nós temos uma petição digital também, que vai ser encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça, com esses pedidos de aplicação da lei e de respeito à criança abrigada. Aristeia, muito obrigado pela sua participação. Eu Nosso que agradeço. tempo, infelizmente, está esgotado. E deixa um abraço para o nosso telespectador também. Muito obrigada pela oportunidade e esperamos que o assunto seja palpitante e que outras pessoas também queiram discuti-lo. Muito obrigado. Fique conosco. Logo após, o quadro Espiritismo Esclarece e fechando o nosso programa, Haroldo Dutra Dias com as pérolas do Evangelho.